O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, saudamos os presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos, pode sentar-se, a festa da Ascensão do Senhor, que ocorre 40 dias após a Páscoa. No caso, quinta-feira passada, mas aqui no Brasil celebramos no próximo domingo, portanto, hoje. No livro dos Atos dos Apóstolos, o autor começa explicando que durante 40 dias, após a ressurreição, Jesus manifestou-se vivo aos discípulos, explicando-lhes as Escrituras, completando o seu ensinamento. Diz então o livro dos Atos dos Apóstolos, logo no início: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Quem está escrevendo isto dos Atos dos Apóstolos? Que primeiro livro é esse e que Teófilo é esse? Se você abrir o seu Evangelho de São Lucas, capítulo 1, logo no primeiro versículo, você vai encontrar: após ter feito uma pesquisa dos acontecimentos que se sucederam entre nós, através de testemunhas oculares e ministros da palavra, também pareceu oportuno a mim escrever-te de modo ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Quem escreve isso é São Lucas, o evangelista. É assim que ele começa o que nós conhecemos hoje como o Evangelho de São Lucas.
Portanto, no texto de hoje, dos Atos dos Apóstolos, ele retoma, de alguma maneira, a dedicatória que fizera na introdução do Evangelho. No meu primeiro livro, ó Teófilo, quer dizer, o Evangelho de Lucas. Portanto, quem escreve isso é São Lucas. No Evangelho, ele tratou de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até que foi elevado ao céu. Teófilo, mais do que uma pessoa individual, é um nome significativo. O significado do nome Teófilo é amigo de Deus. Portanto, a obra, seja o Evangelho, seja o livro dos Atos Apóstolos, é dedicado aos amigos de Deus. A nós, não é? A nós, aquele que escuta, que lê o ensinamento divino do Santo Evangelho. No livro dos Atos Apóstolos, Lucas vai mostrar como o Espírito Santo de Jesus guiou a igreja nos seus primeiros passos. Continua então, dizendo que aos apóstolos, Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes, falando do reino de Deus. E durante permanecer em Jerusalém, até que fossem revestidos com a força do alto, qual seja o Espírito Santo. Alguns apóstolos não entenderam muito bem, achavam que Jesus ia restaurar o reino de Israel. Por isso fazem a pergunta, é agora? E Jesus retoma ao tema principal. Não vos cabe saber tempos e momentos, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. Quer dizer, o mesmo Espírito que agiu sobre Maria, sobre Jesus, enviando, consagrando em missão, também vai agir sobre os apóstolos e sobre nós, os discípulos de Jesus. Recebereis o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, não ficaram presos ao antigo povo de Deus, mas a salvação deve chegar a todos os confins da terra. Daí nasce o mandato missionário, ou a vocação missionária. Deste mandato de Jesus nasce a vocação missionária da igreja. Ninguém pense que só é missionário quem vai para a Amazônia, para a África, para outras terras de missão. Não. Cada cristão, portanto, cada pessoa batizada é também missionário de Jesus, do Evangelho de Jesus. Cada um de nós, como discípulo, necessariamente é também missionário da salvação. E isso nós vivemos no nosso dia a dia. Depois, então, que dá esta ordem, Jesus é levado ao céu. Ou seja, ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro, como o Pai e o Espírito Santo. Os discípulos não mais o viram. E o anjo, como que diz a eles, olha, Jesus deu uma ordem, deveis cumpri-la. E eles então foram a Jerusalém e no cenáculo, o local da última ceia, aguardaram a vinda do Espírito Santo. Digamos assim, é a primeira novena da igreja, a mais importante que estamos vivendo hoje, a novena de Pentecostes. Faça, nem que seja sozinho, com a sua família, todos os dias, vinde Espírito Santo. Todos sabem a oração? Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Todos os dias dessa semana, peçamos ao Espírito Santo que inunde o nosso coração, como inundou o coração dos discípulos. No Santo Evangelho de hoje, o evangelista Marcos, na conclusão do Evangelho, diz que Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Ah, mas não são 12? Sim, mas ainda não tinha sido escolhido Matias, no lugar de Iscariotes. E Jesus diz a eles, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Claro que aqui não é uma questão exterior, um batismo simplesmente de cerimônia, não é isso. Mas quem viver como cristão, quem aceitar a Cristo e divulgar o Evangelho, esse será salvo. Mas quem rejeitar a Cristo, quem rejeitar a graça de Deus, esse é condenado.
Jesus concede aos pregadores do Evangelho alguns sinais, alguns deles maravilhosos, outros mais simples. Depois de falar assim com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, explica o evangelista Marcos, e sentou-se à direita de Deus. Como já explicamos, um modo de dizer que Jesus é Deus verdadeiro. E quanto aos discípulos, saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava, confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Não só esses sinais extraordinários, mas sobretudo o sinal talvez mais simples e mais difícil de todos, o sinal do amor. Por quê? Os primeiros cristãos eram admirados pelos pagãos que diziam: veja como eles se amam. E é do amor cristão, vivido em comunidade, que brota o testemunho mais forte a respeito de Jesus ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do ódio. É deste amor que brotam também as vocações e os ministérios para a Igreja de Deus. Olha o que diz hoje São Paulo na segunda leitura. Irmãos, eu estou na prisão por causa de Cristo. Eu vos exorto, quer dizer, adverte fortemente, a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Cada um de nós tem uma vocação. A principal é a vocação à santidade. Com toda a humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Olha que sinal difícil esse. Suportar uns aos outros. Suportar não é simplesmente tolerar o outro. Não, mas caminharmos juntos, crescermos juntos. Tem a ver com suporte, com apoio. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos promover aquilo que causa união entre nós. Deixemos de lado fofocas, discussões inúteis, maledicências. Tudo isso corrói a união entre nós. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, a qual fosse chamados, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe a deu. Ou seja, cada um de nós recebeu de Deus dons e carismas que devem transformar-se em ministério, em serviço para o bem do próximo. Ele capacitou os santos para o ministério a fim de edificar o corpo de Cristo. Ou seja, o bem que fazemos em nome de Cristo, não fazemos por nossa força, seria um desastre, iríamos desanimar. Mas fazemos pela força do Espírito que habita em nós e que nos foi dado, foi derramado profusamente em nossos corações. Os santos são todos os batizados. Os batizados são chamados à santidade em Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a festa de hoje nos estimule ainda mais no seguimento de Jesus e na missão em nome dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.